Em um México que saía das sombras da Segunda Guerra Mundial e caminhava rumo à modernização, o norte do país testemunhava o nascimento de uma paixão eterna. Era o ano de 1945, quando surgia, na cidade industrial de Monterrey, o embrião de um dos clubes mais amados do futebol mexicano, o Clube de Futebol Monterrey. O time foi fundado no dia 28 de junho de 1945, graças ao apoio da empresa Cervecería Cuauhtémoc, uma gigante da indústria cervejeira. A ideia era clara, em formar uma equipe que representasse o orgulho e a força dos trabalhadores regiomontanos, como são chamados os habitantes da cidade. Naquele primeiro momento, o Monterrey entrou na segunda divisão do futebol mexicano. O elenco era formado por jovens locais e jogadores experientes de outras regiões. E embora os primeiros anos fossem marcados por desafios financeiros e falta de estrutura, o clube já carregava em si o espírito de luta e de comunidade. Mais do que um clube, o Monterrey nasceu como um símbolo. Um reflexo de uma cidade que crescia com o suor de seu povo. E tudo começou ali, em 1945, com um sonho que ainda pulsa forte em cada coração albiazul. O ano é 1946. O Clube de Futebol Monterrey, recém-nascido, dava seus primeiros passos no mundo do futebol profissional. Ainda jogando na segunda divisão, o time vivia uma fase de construção, no campo, nas arquibancadas e na alma da cidade. Sem um estádio próprio, o Monterrey mandava seus jogos no campo do Parque Cuauhtémoc Y famosa, improvisado, com estrutura modesta, mas lotado de paixão. O elenco era formado por operários, estudantes e alguns veteranos, homens que dividiam o tempo entre o futebol e os ofícios do dia a dia. Naquela temporada de 1946, os resultados ainda não vinham com frequência. A equipe enfrentava rivais experientes, campos difíceis e longas viagens. Mas a garra em campo e o apoio incondicional da cidade davam pistas de que o clube estava destinado a algo maior. Mais do que vitórias, 1946 foi o ano em que Monterrey aprendeu a resistir. A manter vivo o sonho iniciado um ano antes. A cada partida, nascia algo mais forte do que um time, e nascia uma identidade. E os torcedores, fiéis desde o início, já sabiam, aquilo era só o começo. 1947, o terceiro ano de existência do Clube de Futebol Monterrey. Ainda jovem, o clube enfrentava o momento mais desafiador de sua curta história. O entusiasmo da fundação dava lugar a uma realidade dura, em crise financeira, lesões e resultados ruins. O time disputava a segunda divisão com dificuldades. Os recursos eram escassos. O apoio da Cervecería Cuauhtémoc, embora presente, já não era suficiente para sustentar a estrutura de um clube em expansão. Dentro de campo, os jogadores faziam o possível, mas os obstáculos cresciam fora das quatro linhas. Em meados de 1947, o cenário se agravou. A falta de verba comprometeu salários e a manutenção da equipe. A diretoria buscava soluções, mas a ameaça de encerrar as atividades começou a rondar o clube. E então, no final daquele ano, a dura decisão, o Monterrey se retira da segunda divisão. Um silêncio tomou conta da cidade. Muitos acreditaram que aquele era o fim. Mas, nos bastidores, uma chama permaneceu acesa. Porque Monterrey, assim como seu povo, nunca desiste. 1947 não foi o fim. Foi o teste. E a paixão albiazul resistiria, esperando o momento certo para renascer, mais forte do que nunca. 1948, o ano seguinte à queda. Depois de abandonar a segunda divisão em 1947, o Clube de Futebol Monterrey parecia ter desaparecido dos gramados, mas nunca dos corações. A cidade ainda respirava futebol. Ex-jogadores treinavam em campos vazios, dirigentes se reuniam discretamente em cafés e escritórios. A ideia de reerguer o clube ganhava força, silenciosa, mas determinada. A Cervecería Cuauhtémoc, que havia sido o pilar inicial do projeto, voltou à mesa. E com ela, empresários e líderes locais que não aceitavam ver o clube morrer. A missão era clara, em reestruturar o Monterrey do zero. Começaram a montar um novo plano esportivo e financeiro. Avaliaram nomes, buscaram parcerias e trabalharam nos bastidores. Ainda sem competir oficialmente, o Monterrey passou o ano se preparando para voltar, com mais organização, com mais base e com mais alma. 1948 foi um ano sem gols, mas não sem progresso. Foi o ano da reconstrução silenciosa, da resistência longe dos holofotes. Porque grandes clubes não nascem apenas de vitórias, nascem da vontade de seguir em frente. 1949, o silêncio nos estádios começava a se romper. Após 2 anos afastado das competições oficiais, o Clube de Futebol Monterrey dava sinais concretos de que iria voltar.
Naquele ano, os esforços iniciados em 1948 começaram a se materializar. A diretoria, agora mais estruturada, iniciou o processo de regularização do clube junto à Federação Mexicana. O objetivo era claro, em retornar à segunda divisão. Enquanto isso, no campo, os preparativos também começavam. Um novo elenco começou a ser montado, com atletas jovens, dispostos a vestir a camisa com orgulho, e nomes experientes dispostos a reconstruir a identidade do time. A cidade de Monterrey, atenta e esperançosa, voltava a sonhar. Em cada esquina, em cada rádio ligado, o assunto era o mesmo. Os Rayados estão voltando. 1949 foi um ano de bastidores, mas também de movimento. De suor, de negociações, de treinos e de expectativa. O clube que quase havia desaparecido, agora estava prestes a renascer oficialmente. O Monterrey estava se preparando para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. A contagem regressiva tinha começado. 1950, após anos de silêncio, esforço e reconstrução, o momento finalmente chegou. O clube de futebol Monterrey estava de volta ao futebol profissional. No dia 17 de setembro de 1950, os Rayados entraram em campo novamente, agora como parte da segunda divisão do futebol mexicano. Era o retorno oficial, e com ele, uma cidade inteira vibrava de emoção e orgulho. O primeiro jogo da nova era foi contra o San Sebastián. E o Monterrey mostrou a que veio, em vitória por 1-0. Um gol simples, mas com um peso simbólico imenso. Era o gol que devolvia a vida a um clube que nunca deixou de lutar. Ao longo da temporada, o time mostrou garra, apesar das limitações. Ainda sem estrutura de elite, jogava com o coração. E, jogo após jogo, voltava a conquistar o respeito da torcida e dos adversários. 1950 foi mais do que um ano esportivo, foi um ano histórico. O ano em que Monterrey renasceu para o futebol. Não mais como promessa, mas como realidade. Os Rayados estavam de volta. E desta vez, não iriam embora tão cedo. 1951, depois do retorno triunfante em 1950, o Monterrey entrava em seu segundo ano consecutivo na segunda divisão mexicana. Agora, a missão era clara: estabilizar o clube, organizar a base e mirar o futuro. O elenco já não era o mesmo do retorno. Com mais estrutura, o clube passou a atrair jogadores de maior qualidade técnica, muitos vindos de outras regiões do México e até do exterior. O time começava a ter cara, ritmo e identidade. Na imprensa, o nome Monterrey ganhava espaço. As vitórias vinham aos poucos, mas com consistência. O sonho do acesso já não parecia tão distante. A cidade, antes tímida, voltava a lotar os campos e a vestir as cores azul e branco com orgulho. Fora de campo, a diretoria buscava novas parcerias, fortalecia o vínculo com a cerveceria Cuauhtémoc, e trabalhava em projetos de longo prazo. Um novo estádio começava a ser sonhado. O clube já não era apenas uma equipe, era um movimento popular. 1951 foi o ano em que Monterrey aprendeu a caminhar com firmeza. Passo a passo, construía sua própria história, não como um time qualquer, mas como um símbolo de resistência e paixão no norte do México. Os Rayados estavam apenas começando. 1952, o Monterrey seguia firme na segunda divisão, mas já não era mais visto como um iniciante. O clube agora era respeitado, temido, e começava a ser considerado candidato ao acesso. Com um elenco mais competitivo e treinado, os Rayados mostravam em campo uma postura madura. O time jogava com disciplina, tática e, claro, com o coração. A campanha daquele ano teve altos e baixos, mas o desempenho geral foi sólido. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o clube reforçava suas bases administrativas. Investia na formação de categorias de base e aprimorava sua infraestrutura. A mentalidade já era de clube grande, mesmo sem estar na elite ainda. A torcida, cada vez mais apaixonada, abraçava o time em cada rodada. Nas ruas de Monterrey, crianças jogavam usando camisetas improvisadas com listras azuis e brancas. Os Rayados estavam se tornando cultura. 1952 não trouxe o acesso. Mas trouxe algo talvez mais valioso, na convicção de que era possível. A certeza de que o clube não estava mais correndo atrás da história, ou estava escrevendo a sua. 1953, o Monterrey completava quase uma década de existência. De um sonho fundado por operários e empresários, o clube já havia se tornado um dos pilares esportivos do norte do México. Agora, o objetivo era claro, em subir para a primeira divisão. Naquele ano, os treinos ficaram mais exigentes.
A diretoria apostava em reforços pontuais, buscando atletas com experiência e perfil competitivo. A palavra de ordem era disciplina. Cada rodada da segunda divisão era tratada como uma final. A imprensa nacional começava a observar os Raiados com mais atenção. Já não eram só uma promessa persistente. Era uma realidade incômoda para os líderes da competição. Mas o caminho não foi fácil. O Monterrey enfrentou lesões, partidas polêmicas e deslocamentos longos e cansativos. Ainda assim, o clube manteve a cabeça erguida e a torcida ao lado, cada vez mais presente, cada vez mais vibrante. 1953 não trouxe o acesso, mas trouxe algo talvez mais importante: inconsistência. O Monterrey já não era um time que sonhava, era um time pronto. O salto para a elite estava próximo. E quando viesse, não seria sorte, seria merecimento. 1954, depois de anos de suor, quedas e reconstrução, o Monterrey estava diante de sua maior oportunidade até então, em a chance real de subir à primeira divisão do futebol mexicano. Naquele ano, o time demonstrou em campo tudo o que havia aprendido ao longo da década: organização tática, garra e união. Cada jogo era tratado como uma batalha, e os jogadores vestiam a camisa albiazul como uma armadura. A campanha foi consistente e vibrante. Rodada após rodada, o Monterrey se mantinha entre os líderes. Até que chegou o momento decisivo, o jogo que definiria o acesso. E os Raiados não decepcionaram. Com um desempenho impecável, o Monterrey conquistou o título da segunda divisão, garantindo assim, pela primeira vez em sua história, o acesso à primeira divisão do México. A cidade parou. Comerciantes fecharam as lojas, famílias inteiras tomaram as ruas. Não era só uma vitória esportiva, era uma vitória coletiva, de uma cidade que acreditou quando ninguém mais acreditava. 1954 foi o ano da consagração. O ano em que os Raiados deixaram de ser apenas esperança e se tornaram realidade no mais alto nível do futebol mexicano.